Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. E o Mauro Cid, segundo 40 páginas de documento que acabaram de ser juntadas no processo da tal tentativa de golpe, entrega quem são os mentores por trás do STF. Amanhã desta última terça-feira, nas primeiras horas da manhã, foram sacudidas, com direito a várias entrevistas do advogado Eduardo Cusque, nas várias TVs aí do Brasil afora, e também em canais desta plataforma, dando conta de que, lá atrás, na época em que o Mauro Cid ainda estava naquela fase de tratativas, portanto, antes de fechar a delação premiada com a PF, o Mauro Cid, para e passo, ao mesmo tempo que encaminhava nas tratativas, tinha uma espécie assim como se diz, confidente. Ele passou a procurar e manteve conversações com um advogado que nem era o seu advogado. E por meio de conversas de texto, usando o perfil Gabriela, que não é cravo e canela, mas que pode ser uma bela canelada de alguém, um bico na canela de alguém. Por meio desse perfil, acho que na rede Instagram, o Mauro Cid relatava as entranhas das conversas, das tratativas, das negociações de sua delação. Detalhes sobre tudo que vocês possam imaginar. Epa, não pode. O candidato a delator, como diz a lei bonitinho, o candidato a colaborador tem que manter o sigilo dos termos, dos benefícios, etc., da delação. E ele não manteve. E mais que isso, pelas falas do Mauro Cid, nessas mais de 40 páginas, onde por meio de uma ata notarial feita em tabelionato, em cartório, o advogado comprova. Não é o advogado dele não, hein? O Mauro Cid revelou em detalhes que a sua delação não foi espontânea. Ele chega mesmo a chamar Moraes de o Gaddafi. Aliás, eu conheci uma pessoa que chama Gaddafi. Ele chegou mesmo a dizer que o Moraes é o Gaddafi do judiciário. Você sabe quem é o Gaddafi? Ou quem foi o Gaddafi? E é tanta conversa que o Mauro Cid chega mesmo a revelar quem é o verdadeiro, quem são os verdadeiros mentores do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu diria a vocês, e vários colegas já estão dizendo também, isto que documentadamente se comprova agora, essas falas, essas conversações exaustivas do Mauro Cid, detalhadas do Mauro Cid, se nós estivéssemos numa situação de temperatura normal e pressão da nossa democracia, não serviria de nada essa delação. Porque houve uma tal delação completamente desconforme às mínimas formalidades. E dali, dessa documentação de mais 40 páginas, que já está nas mãos de Alexandre de Moraes, dali se comprova que não houve a necessária espontaneidade. Ou seja, o delator não quis delatar, ou não delatou o que disseram que ele delatou. Está ali. Doutor, mas já saiu também agora há pouco uma decisão do Moraes mantendo a delação do Cid. Calma, calma. Como diria o Chapolin, palma a palma, não priemos cânico. Não é tempo de criar cânico. Essa manutenção, essa resposta do Moraes foi ao pedido feito, creio que quinta ou sexta-feira, pela defesa do Bolsonaro. Este fato que eu estou relatando agora, e que foi tão ventilado na manhã da terça-feira última,
da terça-feira, 17 de junho, diz respeito a essa papelada imensa que eu estou dizendo, essa documentação imensa juntada pelo advogado Eduardo Kurski, que é advogado do Marcelo Câmara, que é um co-réu de outro núcleo, mas que é um co-réu nessa ação. Naturalmente ele fez também um pedido, e as outras defesas todas vão entrar com um monte de pedido, no sentido de que Moraes declare imprestável a delação de Mauro Cid, pelos motivos postos. Imprestável, não presta como meio, é inservível como meio de prova. E mais, e que desentrane do processo, tire do processo tudo que disse o Mauro Cid, tudo que tem a reminiscência ao que disse o Mauro Cid. Eu estou falando para vocês de como a lei processual penal trata uma situação dessas numa democracia. Agora, se nós não estamos mais numa democracia, ou se estamos numa democracia muito barrosiana, aí já é problema nosso, que deixamos isso chegar aonde chegamos. Pois bem, olha aqui, olha que interessante. Muito resumidamente, para quem não sabe ainda dessa história, diz aqui a Veja: Cid me procurou, diz advogado sobre troca de mensagens com o delator. Eduardo Cantz contou à Veja como começou a conversa que incluiu o vazamento da colaboração do coronel delator e defendeu a anulação de provas. O advogado está defendendo a anulação de provas. Grande advogado, o Eduardo Cantz. O advogado Eduardo Cantz contou durante a entrevista ao Ponto de Vista, aqui da revista Veja, como iniciou a conversa com Mauro Cid. Esse Eduardo Cantz é advogado do coronel Marcelo Câmara, ex-auxiliar de Bolsonaro também, e um dos réus na ação de golpe de Estado. Cantz apresentou ao STF um documento com todas as mensagens trocadas por Cid, ou com Cid, a partir do perfil Gabriela, famoso, isso vai virar até nome, música de forró, perfil @Gabriela702. Dá pra jogar no bicho. Cantz é o interlocutor de Cid. O Brasil, velho. O Brasil continua sendo o que sempre foi: um grande estado contraventor. Cantz é o interlocutor de Cid. Ou seja, o Cid o procurou e ele falou com o Cid. Nas mensagens reveladas por Veja, que comprovam que o tenente-coronel não cumpriu as regras da delação premiada. Mas é mais grave do que isso. Porque se fosse apenas o fato de Cid não ter cumprido, prestem atenção. Aqui o que está em jogo não é que o Cid falou com alguém enquanto ele estava fazendo a delação e não podia falar. Porque aí o que ele falou poderia ser mantido como meio de prova. Ele é que perderia o benefício, mas o Alexandre de Moraes podia manter aquilo ali para servir ao processo. E é isso que o Alexandre de Moraes, nessa decisão, porque se manifestou também na terça-feira, mas se manifestou quanto ao pedido, não esse do Eduardo Cantz, se manifestou sem levar em consideração a todos esses documentos que o Cantz juntou, porque ele se manifestou em relação ao pedido do Bolsonaro, da defesa do Bolsonaro. Vejam, o problema não é só que Mauro Cid descumpriu regras da delação falando com terceiros, não. O problema é que ele tem detalhado situações que realmente colocam em grande suspeita se ele falou espontaneamente ou não. Se ele delatou o que ele vivenciou ou se ele delatou o que fantasiaram para ele delatar. O que impuseram para ele delatar. Este é o problema que faz não apenas que Cid perca o benefício da delação, os benefícios oriundos também da delação em consequência, mas faz com que a delação caia de podre. Porque ele coloca em xeque, em dúvida,
se ele delatou fatos verdadeiros, se ele delatou coisas da sua memória, da sua vivência, se ele delatou por espontaneidade, livre e espontânea vontade. Isso derruba a única coisa que, bem entre aspas, sustenta, fecha aspas, essa acusação. Nem o PGR Paulo Gonetti, Cocada, consegue sustentar com vigor. Vocês viram aí a cara do homem. Não consegue sustentar com vigor a sua própria acusação. Então aí está. Em resumo, Marcelo Cutts disse que um belo dia ele recebe uma ligação do Mauro Cid. Uma ligação... o Instagram faz ligação, Martina? O Instagram faz ligação? Faz. Uma ligação pelo Instagram. Foi isso que disse o Cutts. Eu ouvi na CNN Brasil. E aí, era o Mauro Cid, que para sua surpresa, ele pensou até que o Mauro Cid o quisesse contratar, porque o Mauro Cid havia trocado de advogado. Aí, na verdade, não era só para chorar pitanga. Né? E aí, uma ligação, depois disso, tentou ligar novas vezes, mas o Cutts, excelente advogado, disse, não, vamos trocar mensagens por escrito doravante. E aí foram muitas conversas, que resultaram em 40 páginas, porque o Cutts levou o seu celular até um tabelião. O tabelião abriu a conversa e transportou tudo para uma ata notarial. Foi falando, o perfil tal falou isso para o perfil tal do Cutts, e disse isso. 40 páginas de muitos dias de conversação. Nesse meio tempo, o Cutts fez tudo direitinho. Ele já havia aberto, como diria a Jan, já havia abrido. Ele já havia aberto, isso por força de lei federal, inclusive, tem previsão, uma investigação defensiva, onde tudo isso foi produzido, portanto, com fé pública, no âmbito dessa investigação da própria defesa de Marcelo Câmara. Isso é prova muito forte de que a tal da delação de Cid não vale nada. Ah, doutor, mas o Alexandre de Moraes não vai acatar de novo. Mas fica difícil para que seus pares, todos os seus pares, continuem participando disso. Porque as provas de que a delação não vale nada são muito fortes. Ah, doutor, mas não sei não, esses pares do Xandão são muito xandônicos. Mas o Brasil inteiro está vendo. Os tribunais do mundo inteiro estão vendo. Trump está vendo. A Magnitsky está vendo, o general Magnitsky. Meus amigos, a coisa está... Eu não sei quem é que está mais preocupado hoje em dia. Se é o Ayatollah, o Ayatollah, chefe supremo do Irã, ou se alguns ayatollahs brasileiros. Bom, mas eu quero fazer o seguinte. Nessas conversas do Mauro Cid com o advogado, repito, não é o advogado dele, hein? Com o advogado Eduardo Cutts, está aqui na Veja, Mauro Cid vazou delação a advogado de um dos corréus. Defensor de Marcelo Câmara, Eduardo Cutts entregou ao Supremo as conversas que manteve com o delator Cid. Com o tal do perfil @Gabriela702. É por isso que o advogado de Bolsonaro perguntou naquele interrogatório, Rei Cid. Aliás, ele nem podia perguntar Rei Cid, porque Moraes renovou a lei sem poder fazê-lo. E aí o advogado tinha que perguntar a Moraes, para Moraes perguntar a Cid. Disse assim, senhor relator, eu indago ao réu se ele manteve conversações por um aplicativo, por meio de um perfil @Gabriela702. Aí Moraes, aí Cid, aí Moraes, o senhor usou esse perfil? Aí Cid, não, eu não, nem sei. O nome de minha mulher é Gabriela, mas não usei não. E aí, meus irmãos, a cara dos dois, de Moraes e de Cid, a boca começou a amargar ali. O advogado de Bolsonaro já sabia o que perguntava muito bem. Eu vou fazer um outro vídeo numa live. Eu vou falar para vocês o que eu realmente estou achando que está acontecendo.
Tem muita gente em torno desse @Gabriela702. Talvez venha aquilo que Dallagnol chama de bomba, gente, bomba, não é? Bom, aí vem o tal dos mentores do STF. Vem os tais dos mentores. Olha aqui, isso aqui é mesmo assunto, mas já está na Revista Oeste. Mensagens que seriam de Cid para o advogado Eduardo Cutts, que não é o seu advogado, é o advogado do Correio Câmara, Marcelo Câmara. Mensagens que seriam de Cid citam os mentores e o articulador no STF. Diálogos de perfil atribuído à mulher do militar enfraquecem delação. Na verdade, não são. O perfil é atribuído à mulher do militar, não é? Do Cid. Diálogos de perfil, @Gabriela702, é o perfil eterno do Instagram brasileiro. Enfraquecem delação. Diálogos entre o advogado Eduardo Cutts, que atua na defesa de Marcelo Câmara, que é co-réu nesta ação, e um perfil de Instagram atribuído à mulher de Cid, citam ministros do Supremo Tribunal Federal. A Oeste teve acesso às mensagens trocadas nos primeiros meses. Essas mensagens foram trocadas lá quando o Cid fazia as tratativas. Não tinha nem fechado ainda a delação premiada. Primeiros meses de 2024. Na conversa, o Eduardo Cutts indaga a conta, onde supostamente Cid estaria falando por meio dela. Ele indaga a Cid sobre Alexandre de Moraes. O contexto dos trechos a seguir é o 8 de janeiro e a narrativa de suposta tentativa de golpe. Perguntou assim o Eduardo Cutts, advogado do Correio de Cid: você acha que o Alexandre de Moraes é o grande pensador Netflix? Perguntou Cutts. E quem força essa barra aí no Supremo? Ele perguntou para Cid. A conta, supostamente Cid, responde o seguinte, que Moraes tem talento, mas que o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, é quem força a barra. Olha vocês, hein? Vocês, hein, que achavam Veloso. Veloso é o grande goleiro do Palmeiras. Vocês que achavam o Barroso um veludo. Vocês viram que eu fiz uma confusão aqui. Veludo e Veloso. Quem força a barra no Supremo mesmo não é nem Moraes, disse Cid. É o cantor, o Roberto Barroso. Questionado a respeito de Gilmar Mendes estar fora, se Gilmar Mendes está fora, a Cid teria dito que o Gilmar Mendes é o grande articulador dessas maldades todas, enquanto Moraes e Barroso são os mentores. Gilmar coloca todo mundo no eixo. Está dizendo aqui com aspas, Gilmar, o Cid, né? Nessas mensagens, diz a matéria da Revista Oeste, Cid chama Moraes de cão de ataque. Ainda conforme o texto atribuído a Cid, Barroso seria o iluminista pensador. Cruz credo. Enquanto Moraes faria o papel de cão de ataque. Aspas, quem executa é o Moraes. Ele é como um CEO de uma empresa. Nesses diálogos, Cid também é categórico a dizer que o presidente Bolsonaro não ia dar golpe nenhum. Fecha aspas. Essas conversas de Cid com o advogado do Correio Marcelo Câmara sugerem, a fala de Cid sugere que Bolsonaro não tinha intenção de dar golpe nenhum. Aspas para Cid, nessas conversas, lá enquanto ele, na delação, falava o que os mentores queriam que ele falasse. Mas a verdade mesmo ele falava era para o advogado do Correio, por meio do perfil @Gabriela702. Disse Cid, o mais Freud disso tudo é sentir que estou ferrando todo mundo.
fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer. E eu fui bem claro lá, o presidente não iria dar golpe nenhum. Ele estava mal, ele queria encontrar uma fraude nas urnas de forma oficial pelo partido. Forma oficial é uma forma seguindo a lei, seguindo os procedimentos. E aí vai. É um pouco. Então vocês viram quem são os mentores do STF, quem é o articulador, quem é o cão de guarda. Dizem que tem outro trecho que ele chama Alexandre de Moraes de Gaddafi do judiciário brasileiro. Não fale isso, Cid. Isso não procede. Dê seu like, inscreva-se. Se você já está inscrito, confira a sua inscrição. Se for o caso, reinscreva-se. Nunca espere notificação dos conteúdos, pois eles notificam menos de 0,5% de vocês. Então entre aqui várias vezes ao dia. Sempre haverá vídeos novos. Muito obrigado pela companhia. Deixem comentários prudentes. Compartilhe o máximo que puder. Aqui embaixo uma aba chamada Seja Membro. Clique aí e torne-se membro do canal. Para aqueles que se interessaram por essa linda camisa de protesto da Venezuela do Sul, que significa que eles que querem nos venezuelizar não passarão. Aqui embaixo, o primeiro comentário fixado, há um link. Você clica e vai direto para a loja virtual. Aliás, o pessoal da loja manda avisar que só vai poder segurar por mais 5 dias o preço promocional das camisas aqui da Venezuela do Sul. Só essa estampa está com esse preço promocional. Quando vocês entrarem na loja, vocês vão verificar que as outras estão com preço maior que essa. Então aproveitem, porque os insumos subiram. O negócio lá do Irã vai fazer os insumos subirem mais ainda. Então aproveitem logo.